Graças a Deus por isso, e nós, Pai amado, estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua palavra, para aprender do Senhor, Pai, para ter comunhão com o Senhor, Pai amado, porque o único que pode salvar nós é a Tua palavra, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, soberano Deus, em nome de Jesus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em suas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar, na verdade a sua palavra que não podes mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, Senhor, te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor, manifesta o seu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor, manifesta o seu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, oh meu Deus. Oh meu Deus, é bom estar na tua presença, Pai. Meu Deus, para poder te adorar, Senhor, para poder te glorificar, meu Pai. Meu Deus, andamos para lá, para cá, meu Deus, correndo atrás do vento, Senhor. Mas nós paramos um minuto, Pai, para nos examinar, Senhor, para compreender, Pai amado, sim. Porque, Pai amado, sim, muitas vezes, Pai amado, não olhamos para o Senhor, não olhamos para a Tua palavra, Senhor. Porque muitas vezes, Pai amado, sim, corremos, Pai amado, sim, atrás das coisas, e muitas vezes deixamos de correr ao Teu encontro, Senhor Jesus Cristo. Faz do Senhor te conhecer, faz do Senhor estarmos no secreto com o Senhor, Pai amado, na comunhão da Tua palavra, Senhor. Queremos aprender mais e mais do Senhor. O Senhor, Pai amado, é fiel para com a Tua palavra. O Senhor também honra aqueles que te honram, Pai. O Senhor ama aqueles que te amam. Nós te amamos, Senhor, e nós queremos mais e mais da Tua palavra. Queremos mais e mais do Teu poder. Não nos deixeis desviar nem para a esquerda nem para a direita. Firma os nossos passos, Senhor, na Tua presença, Pai. Não nos deixa ser confundido, Pai. Não nos deixa ser enganado, Senhor. Mas sejamos, Pai amado, sim, purificados pela Tua palavra. Sejamos, Pai amado, santificados pela Tua palavra, Senhor. Oh, meu Deus, nós queremos, Pai amado, estar todos os dias da nossa vida diante do Senhor, Pai amado, sim, dando graça, dando glórias ao Senhor e engrandecendo o Teu santo nome. Muito obrigado, Pai, Filho, Espírito Santo. Fala conosco, Pai, que não seja o homem, mas seja a Tua palavra, em nome de Jesus. E amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Tem uma palavra aqui, segundo aos Timóteo, né? Segunda carta de Paulo a Timóteo. Amém. Está lá no fim, viu, irmão? Quase lá no fim. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, né? Tem a primeira e tem a segunda, né? Se não tivesse a primeira, não tinha a segunda, excesso. Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Vocês têm aprendido bem da palavra, irmãos? É? Sim, amor? Sim. Aprendido de mim, Jesus disse, né?
Aprendei de mim que sou manso e humilde, deixarei descanso para as vossas almas. Deus seja louvado. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, fala assim. Achou, Rodrigo? Achei o primeiro. Mas está perto então. O versículo 1 fala assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo, ou Cristo Jesus. Porque de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Amém? Glória a Deus. Esses dias nós ouvimos uma palavra que Jesus ele falava assim: aquele que quiser vir após mim, completa para mim, irmãos. Hein? Toma a sua cruz e siga. Aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga. Aqui o apóstolo Paulo ele fala assim no versículo 3: Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que nós somos o que aqui, irmãos? Nós somos o que? Soldados de Cristo. Amém? Soldado. Fez o tiro de guerra, César, não, né? Fez o tiro de guerra. Lá você era um soldado, né? Se o exército chamasse, você estava preparado para a guerra. Até hoje a gente é preparado ainda. Até hoje tem que estar preparado, né? E a Bíblia fala aqui que aqui, hoje, quando nós aceitamos ou confessamos a Jesus como Salvador, nós se tornamos um soldado de Cristo. E a Bíblia fala aqui que o soldado ele não se embaraça com negócios dessa vida. Não que você não vai trabalhar para trazer o seu sustento para dentro da sua casa, você não vai ter uma vida lá fora nesse mundo, né? Mas nós somos soldados de Cristo. E nós fomos alistados para esse exército. O exército não é aqui da terra, o exército é lá do céu. Jesus um dia ele falou assim: se o meu reino fosse desse mundo, os meus não me deixariam passar por essa situação. Só que o povo de Jesus, os judeus, não entendia aquilo que Jesus tinha que passar. Por isso que Pedro chegou e falou assim: o senhor não vai morrer. Você não entende, ô Pedro, você entende as coisas dos homens. Você não entende as coisas de Deus. Às vezes nós somos soldados de Cristo, mas nós não estamos entendendo a vontade de Deus para a nossa vida. Nós estamos preocupados com as coisas. Como Jesus disse lá em Mateus 6, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Né? Estamos preocupados. E o tempo está passando, irmãos. O tempo está passando. E muitas vezes nós não estamos nos preparando como um soldado de Cristo. É isso que Paulo fala: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que eu alistou para a guerra. É a mesma coisa do policial, irmãos. O policial ele não pode ser corrupto, né? O dia que descobrir ele vai perder a sua farda. Ele vai perder aquilo que ele estudou, aquilo que ele muitas vezes com grande esforço conquistou, ele vai perder. Amém? Você viu o caso lá dos enfermeiros que estava matando o pessoal lá? 24 anos, o rapaz. O que tem na cabeça? Um rapaz de 24 anos. 24 anos com esses pensamentos já, irmãos? Com esses pensamentos? Você sabe que tudo por detrás disso é o quê? É dinheiro, irmãos. Tudo é dinheiro, irmãos. Não tem outra coisa a não ser por causa disso. É isso que Jesus está falando. É isso que o Espírito Santo está falando aqui. Nós não podemos nos embaraçar com o negócio dessa vida. Nós temos que estar preparados para a vinda de Jesus. Nós não podemos andar disperso, né? Versículo 5: se alguém também não milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Se alguém não militar significa, vamos dizer, orar, ler a Bíblia. Se você não fazer isso, irmão,
Você não pode ser coroado. O que nós esperamos de Deus, irmãos? O que nós esperamos de Deus? Hein? Nós queremos só a bênção de Deus? Deus tem muito mais para nós, a vida eterna, irmãos. A vida eterna. Jesus, ele morreu, César. Ele foi colocado lá no sepulcro, lá. Só que Jesus, quando estava vivo, ele falou assim: eu vou ressuscitar o terceiro dia. Né? Pilatos, Herodes, falou assim: nós não podemos deixar esse enganador fazer aquilo que ele falou. Então colocaram guarda na beira do sepulcro lá. Foi ou não foi? E Jesus, no terceiro dia, ele ressuscitou ou não? Ressuscitou, irmãos. Quando foram procurar Jesus lá, Deus guarda viu, irmãos. Foi removido as pedras ali. Mas nós não acreditamos que Deus possa mandar anjo para nos libertar de certas situações. Muitas vezes nós não cremos em Deus, nós não cremos na palavra. Nós ouvimos a palavra, mas nós não cremos. O versículo 6, a palavra de Deus fala assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Quando eu estou sendo um soldado fiel a Deus, eu vou ser como um lavrador, César. O lavrador, ele planta. Qual a intenção do lavrador quando ele planta? Ter uma grande colheita. E nós, irmãos, que nós estamos plantando pela fé, que nós estamos ouvindo a palavra de Deus pela fé, o que nós vamos receber de Deus? O que nós vamos receber de Deus? Crescimento espiritual. É crescimento espiritual. Porque quando vier o dia mau, você está preparado. Amém? Olha para você ver aqui em Romanos capítulo 8. Abra sua Bíblia. O dia mau vai vir para todo mundo, irmão. Ninguém vai escapar, irmãos. Romanos, volta um pouquinho para trás aí. Capítulo 8. Então somos soldados de Cristo alistados para o exército de Deus. Somos soldados, igreja. Amém? Somos soldados de Cristo. Fomos chamados para esse exército. O exército de Deus não perde guerra, viu? O exército de Deus não perde guerra. Somente se nós estivermos no pecado, nós vamos perder essa batalha. Se nós não tiver conhecimento das coisas de Deus, nós vamos perder a batalha. O soldado tem que estar preparado em tudo. Amém? Amém. Romanos capítulo 8, o versículo é o 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, igreja? Está entendendo? Ninguém pode ir contra Deus. Se Deus é por você, César, ninguém pode ser contra você. A pessoa pode fazer macumba contra você, não tem poder. A pessoa pode jogar uma praga contra você, não tem poder. Por quê? Maior é Deus na nossa vida. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou, no 32, por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Deus não poupou o seu filho, entregou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Como Jesus ressuscitou, Jesus ele nos deu a vitória. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quem trouxe a fé para o mundo foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. A Bíblia diz em Romanos 12, 2, que Ele é autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo. Nós temos que olhar para Ele, Jesus, para a palavra de Deus. Nós não temos que olhar para figuras, olhar para a situação do mundo, mas olhar para Jesus Cristo. Deus, a Bíblia diz que Deus não poupou nem Ele, aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, fala assim: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e deis fruto. É isso que fala lá em Timóteo. O lavrador que trabalha, que planta, ele tem que ser o primeiro a colher dos frutos. Não é o outro que vai colher, é você que vai colher.
Nós estamos ouvindo a palavra de Deus e nós temos grande colheita, porque a palavra de Deus ela é recheada de promessas para as nossas vidas. É nosso, tudo é nosso. Isaías 5, Deus fala: o que eu posso fazer para o meu povo que eu não tenha feito? O que eu posso fazer para o meu povo que eu não tenha feito? Amém? Quem tentará acusação contra vocês, irmãos? É Deus que nos justifica. É Deus. Quem os condenará? Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem pode nos condenar? É isso que fala em Romanos capítulo 8, versículo 1. Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Quem pode condenar nós, irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como que você tem agido diante de lutas? Como que você tem agido diante das situações adversas? Será que você tem limitado o seu Deus e falado assim: poxa, eu não esperava isso de Deus? É como eu falo, às vezes você confia no seu serviço, às vezes você confia no seu dinheiro, no seu pagamento, não vai dar certo, tem que confiar em Deus. Você tem que confiar em Deus. Às vezes você confia na sua despensa cheia, às vezes você confia na sua conta bancária lá, no dia, pode acabar o dinheiro. E aí? Será que você ainda vai confiar nesse Deus? Será que você vai confiar nesse Deus aqui? É isso que Deus quer de nós, irmãos. O justo viverá pela fé. E se ele retroceder? Hein? Deus não tem prazer. Não é assim? Deus não tem prazer. O que é retroceder, irmãos? No momento da luta, você duvidar de Deus. Você fraquejar. E a Bíblia diz: digo fraco, eu sou forte. Quando tiver tudo ruim, diga: fraco, eu sou forte. A Bíblia diz lá em Isaías, acho que é 40, se não me engano, que Deus dá força ao cansado, aquele que não tem nenhum vigor. Será que nós confiamos nisso? Que Deus dá força ao cansado, aquele que não tem nenhum vigor? Ao que ponto nós acreditamos nesse Deus que nós pregamos? O apóstolo Paulo disse assim: eu aprendi a ter fartura, a ter necessidade, mas tudo estou instruído, mas tudo posso naquele que me fortalece. Ele passou por grandes perigos, Paulo, que nós não passamos, irmãos. Paulo passou por grandes perigos. Será que você está preparado por passar por situações adversas? Por situações bravas? Será? E confiar nesse Deus? O salmista fala no Salmo 125, um salmo muito conhecido. Você conhece, eu conheço. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Em volta de Jerusalém estão quem? Estão os montes. Assim como Deus está em volta do seu povo. Deus está em volta de nós. Deus está em volta de nós. Você está entendendo? Quando o inimigo lá, dentro da sua casa lá, a hora que você está dormindo, que você não vê que o inimigo quer te pegar lá, a Bíblia fala que tem um anjo te guardando. Os anjos de Deus acampam ao nosso redor, nos livrando de todo mal. Deus coloca os seus anjos lá para guardar você que confia na palavra dele. Sabia? Para muitas vezes um acidente que o inimigo trama, uma cilada que o inimigo arma, Deus coloca os anjos dele lá. E a pessoa que não tem Deus? Hein? Ela escapa ou não escapa? Sim ou não? Escapa. Só que um dia não vai escapar se ela não chegar a Deus. Um dia não vai escapar. Amém? Ontem eu estava assistindo um acidente, né? A carreta prensou um carro assim. O carro virou desse tamanho assim. E o carro morreu na hora assim. A mulher ficou imprensada lá e viva ainda. O repórter chegou e falou assim: ela está viva e está respirando ainda. Estava viva lá ainda. Não ia sair dali. Você está entendendo? Para morrer, ó, é 2 palitos. É rapidão. Eu lembro quando eu morava na Paineira,
pessoal falou assim, um caminhão caiu, não sei se você lembra, um caminhão de cimento caiu lá na porta. O caminhão caiu, carregado de cimento. O pessoal não está preocupado com o caminhão, com o motorista, o pessoal está preocupado em roubar a carga. E eu fui lá, curioso, chapadão, fui lá. O cara estava vivo, certo? O dia que prensou, ele ficou daqui, esmagou tudo, eu vi tudo. Ele vivo lá. Ele vivo, eu vi ele morrendo. Sabe aqueles negócios amarelos assim, a barrigada assim? As tripas, sabe? Aquela gordura assim. O cara vivo. Eu lembro de um acidente de uma mulher, o carro pegou ela e a médica veio em ela e falaram que ela estava morta, mas ela não estava morta não. Viveu. Esse morreu. Esse, a ferragem, o motor. A família O motor dela, pegou aqui, o motor quando bateu no concreto assim, prensou ele aqui, ó. a família dela Eu vi ele morrer ali. queria processar a médica ainda. Então, estou falando da gente não ter um guarda. A gente não tem um guarda. O nosso guarda é Deus. Nós somos soldados de Cristo. E Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Um dia Deus pegou e falou para Josué: você vai dar a volta na muralha de Jericó. Não é para sair nenhum som da boca de vocês. E o povo obedeceu, César. Deu 6 voltas, nas 7 vezes deu mais 7 voltas, se não me engano. Total foi 13 voltas, né? E daí Deus falou assim: na última volta vocês vão gritar. Aí sim vocês gritam. E eles gritaram. E a Bíblia fala que a muralha veio abaixo, César. A muralha caiu por causa da obediência. Nós somos um exército de Deus. Se nós obedecermos a palavra de Deus, ela vai trabalhar em nosso favor. É isso que Deus fala aqui em Romanos. Amém? Então, no versículo 35, fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Eu quero falar para você, no momento da luta, no momento da situação difícil, você não pode se separar de Cristo. Você não pode abandonar a palavra. Aqui fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Tudo isso vai vir na nossa vida, irmãos. Mas isso não pode nos separar do amor de Cristo. Isso que aqui está falando não é maior do que o nosso Deus. Não é maior. A tribulação, ela vai passar. A fome vai passar. A nudez, a falta de roupa vai passar. O frio vai passar. Se diz que vocês não estavam pedindo ventilador? E hoje, vocês não querem ventilador? Stanley Bruce. Você vê como é que é? E é assim que nós pedimos para Deus. Deus, hoje eu quero uma bênção. Amanhã eu quero outra bênção. Mas esquecemos de em tudo dar graças a Deus. Porque a Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam o Senhor. Mesma tribulação, mesma angústia, mesma nudez, né? Mesma perseguição, mesma fome, mesmo perigo, mesma espada. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Amém? Nós, como cristãos, estamos sujeitos a morrer todos os dias. Todos os dias o inimigo tenta nos matar. Mas não quer matar nós, salvo. Ele quer nos matar no pecado. Ele quer pegar nós no erro. E o dia que nós estivermos no erro, ele vai lá e faz a obra. É isso que o diabo quer, irmãos. Eu estava ouvindo um pregador, e ele chegou com um cara desviado. E ele, crente, chegou com um cara desviado e falou assim: eu vou parar com tudo, eu não vou mais na igreja. Ele falou assim. Aí o rapaz que estava desviado falou para ele assim: não faça isso. Eu sou desviado há muitos anos. Olha a minha vida. Olha a minha vida. Lá no Rio de Janeiro. Eu não consigo voltar mais. Eu não consigo voltar mais. E ele falou pro rapaz assim: persevera, filho, fica firme, não sai do seu lugar não. E aquele rapaz ficou firme. Aí quando teve o extermínio lá no Rio lá, ele foi ver as fotos, aquele cara estava lá na foto lá, aquele que deu o conselho para ele. Você entendeu? É isso que o inimigo quer, irmãos, ele quer tirar nós do aprisco, ele quer tirar nós da posição de filho de Deus e colocar nós no lamaçal.
É isso. É isso que o diabo quer. Para nos pisar. Mas fala aqui, versículo 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Versículo 37. Mas em todas estas coisas, o que nós somos? Somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Quem nos amou, irmãos? É Deus, irmãos. É Jesus Cristo. Você não ama, César, o tanto que Jesus te ama. Você não se ama o tanto que Jesus te ama. É por isso que Ele incomoda nós para orar, para nós ler a Bíblia. Se você não está sendo incomodado, irmão, você tem que acordar. Porque o Espírito Santo, ele incomoda você a orar. Você tem que ter prazer nas coisas de Deus. A gente tem que ter prazer. Acordar cedo, orar, né? Ler a Bíblia. Buscar o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Vai chegar um dia que vai haver fome. Não fome de comida, não é fome da palavra. O Valdir mesmo, ele fala assim, eu chegou a entregar ele lá e fala assim, quando é que você vai ir buscar eu? Está pensando em voltar já. Você está entendendo? É. Né? Esse dia eu fui lá para a igreja lá na Nazareno lá e não levei ele. Ficou bravo. Eu fui de moto, né, mano? É. Não levei ele. Vanilda, empurra esse portão para mim, por favor. Achou? Pode empurrar, bastante. Vai entrar. Fechou? Fechado. Pitbull. É. Vamos fechar a força lá. O tijolo está lá. Ixi, as pessoas foi mesmo. Tá. Já entrou aqui. Obrigada, velho. É pitbull? É, ele acha que não faz nada, mas ele chega aqui e fica rodando, sabe? Quer sair, Dá quer... susto, né? Ele dá rasteiro. Ó, Olha, entrou. mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Versículo 38. Porque estou certo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? A primeira parte que nós lemos, de quem que nós lemos mesmo? Vocês já lembram? Lá em Timóteo? Nós somos o que de Deus? Hein? Vocês não lembram? Quem? Quem? Quem é o quê? Fala alto. Quem é o quê? Quem o quê? Quem nós somos? Soldado. Soldado. Nós somos soldados de Cristo, irmãos. Se nós estamos em Cristo, se nós estamos alistados no exército, Deus ele tem um compromisso conosco. Mas se nós estivermos fora da palavra, irmãos, nós estamos fora do exército. Deus não vai ter compromisso conosco. Amém? Glória a Deus. Então, o que nos pode separar do amor de Cristo? Nada. Nem a altura, né? Nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo, né? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus, irmãos. Nada. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa é a palavra que você possa meditar na sua casa, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de nosso Senhor, Pai, e Salvador Jesus Cristo, eu me coloco, Pai amado,